em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia. A paz de Jesus e o infinito amor de Deus, nosso Pai, estejam com você e toda a sua família, Rádio Ouvinte. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A semente do Evangelho é semente viva, trecho da mensagem Fé, que faz parte do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E é com ela que iniciamos o programa Espiritismo em Marcha nesta manhã. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Acorda e Vive, do livro Mais Perto, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Espiritualmente falando, a Terra, para os grandes seres que já se angelizaram, oferece o espetáculo de berçário imenso, onde o espírito humano continua dormindo na infantilidade, que lhe caracteriza a evolução iniciante. Os homens, quase todos estáticos ou cristalizados na ignorância, imitam os sonâmbulos hipnotizados pelas próprias criações. Aqui alguém sonha ostentando ilusório manto de dominação. Acolá alguém passa a maneira de autônomo infeliz, acreditando-se mendigo. Além, um homem comum, que apenas consegue realizar magra refeição por dia. Estabelece imensos monopólios de farinha ou azeite, vitimado pela loucura de amontoar utilidades sem proveito justo. Mais além, uma criatura vulgar, que somente vestirá um costume de cada vez, assambarca o mercado de algodão ou o comércio de lã, supondo-se capaz de consumir sozinho o suprimento destinado a milhões. Há quem administre os bens públicos, julgando-se exclusivo senhor deles. E há quem desperdice as próprias forças, deliberadamente presumindo na saúde um caminho para a própria destruição. É por isso que quase todos, enquanto na Terra, centralizamos a atenção no próximo, olvidando a nós mesmos. Quando nos desvencilhamos, porém, das teias da ociosidade mental que nos anestesia, observamos que a vida apenas nos pede visão, a fim de descerrar-nos o luminoso roteiro para os cimos que nos compete atingir. E então, se nos dispomos realmente a ver, identificamos em derredor de nós a sementeira e a seara de luz, à espera de nosso esforço no bem, para conferir-nos paz e sublimação. Se a dor te visita, se a indignação te convoca ao conhecimento, se a curiosidade te convida à reforma íntima, e se o mundo te solicita renovação, recorda que o Senhor terá
reconhecido o teu amadurecimento para a vida, que nunca morre, e te procura ao necessário departamento. Acorda e vive para a realidade que nos rodeia. Acorda e serve, e servindo encontrarás a ti mesmo em nível mais alto, entretecendo as próprias asas para o voo excelso no rumo da imperecível libertação. Espiritismo em Marcha. Agenda. Em Caruaru, cada vez mais as instituições espíritas têm iniciado palestras públicas presenciais. Aliás, é um movimento que está acontecendo em todo o país. Aqui lembramos outra vez o nome das instituições que já estão com as reuniões públicas presenciais. Lembrando sempre que continuam a observação dos cuidados sanitários para evitar a disseminação da pandemia do coronavírus. Uso de máscaras, distanciamento social e, sobretudo, a vacinação é algo que é da máxima importância para todos nós que estamos agora paulatinamente voltando a nos encontrar nas instituições espíritas. Então aqui vai o nome das que já estão com as reuniões abertas: a AME, a Associação Municipal Espírita; o GEGAD, o Grupo de Estudos Espírita Gabriel Delane; o Centro Espírita Lá de Jesus; a Casa Chico Xavier; a União Espírita Vinha de Luz; a Casa Allan Kardec; o Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo; a Fraternidade Espírita Leão Denis; o Lar Espírita Maria Dolores; o Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Então, todas essas instituições já estão tendo reuniões públicas. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a sua mão direita. O óbolo da viúva, continuação. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, se pudesse socorrer em larga escala a indigência, mas se essa satisfação lhe é negada, submete-se a se limitar a fazer o que pode. Aliás, será só com o dinheiro que se podem cercar lágrimas, e deve-se-á ficar inativo desde que, se não tenha dinheiro, todo aquele que sinceramente deseja ser útil aos seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhes depararão. Se não for de um modo, será de outro. Porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Convidar os pobres e os estropiados, dá sem esperar retribuição. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia,
Não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: Feliz do que comer do pão do reino de Deus. Lucas capítulo 14, versículo 12 a 15. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhe buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes, que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, bairro Jardim Panorama. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais? Resposta dos Espíritos. Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. O Espiritismo na Bíblia. Lemos na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 15, essa passagem. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. O Espírito Emmanuel comenta na mensagem Guardemos o Cuidado essa referência bíblica, e que faz parte do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins
das ações que lhes são mal, que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida deploráveis, alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que fomos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intricados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Onde encontrar uma instituição espírita? AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas segundas e sextas, às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Assim estamos novamente com você, Rádio Ouvinte, nessa segunda parte do programa, onde nós, através de perguntas e respostas, procuramos aprofundar o conteúdo dos temas espíritas que abordamos durante o programa. Sempre lembrando a todos aqueles que têm se dirigido às palestras públicas nas instituições espíritas, que voltaram a abrir as portas para essas atividades, os cuidados sanitários de prevenção do coronavírus. Desde o uso de máscaras, álcool gel quando chega nas instituições, distanciamento social e, sobretudo, a vacinação. É necessário cada vez mais estarmos incentivando e motivando a todos se vacinarem, porque é dessa maneira que, paulatinamente, essa pandemia está sendo contida e está diminuindo, e esperamos que logo vá completamente embora. Vamos então para uma das perguntas que trouxemos com os temas dessa manhã. Qual a reflexão que podemos deduzir da frase de Emmanuel: a semente do Evangelho é semente viva? Emmanuel, que utiliza das palavras de uma forma bem concisa para nos trazer grandes significados, estabeleceu nessa que acabamos de ouvir uma necessidade para desdobrarmos, para ampliarmos o entendimento e aproveitarmos ao máximo
o conteúdo libertador de seus ensinos. A semente do Evangelho é semente viva. Emmanuel chama-nos a atenção de que o encontro com os valores da revelação divina estabelecido nos Evangelhos e desdobrados agora através do Consolador prometido, que é o Espiritismo, ele está totalmente embasado e enfocado no trabalho de vivência, de atuação, de vida. Não se pode deparar-se com o conteúdo da revelação do mundo espiritual apenas para aquisição de conhecimento intelectual, apenas para estarmos reunindo informações, de maneira nenhuma. É necessário que o Evangelho e a revelação espírita que hoje temos produza modificações profundas em nossa maneira de agir e de viver. É isso que ele chama de semente viva, para que de fato essa semente do Evangelho encontre o terreno propício, a situação ideal para que essa semente possa ir germinando e mais adiante dar os seus frutos. Nós somos chamados à prática, ao esforço de vivência, em todos os sentidos e oportunidades que tenhamos. De uma vez por todas, isso precisa estar muito impresso no nosso entendimento. O Evangelho só terá cumprido o seu papel em nós se tiver iluminado e nos modificado interiormente, tornando-nos melhores cristãos, independente da religião a que estejamos associados. Vamos para mais uma pergunta com os temas que tratamos nessa manhã. Qual o sentido do ensino do Cristo nesta afirmação? Quando derdes um festim, convidai os pobres e os extropiados. É uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, e que foi alvo do texto do Evangelho segundo o Espiritismo que comentamos nessa manhã. Jesus aproveitava ao máximo as oportunidades, as parábolas e seus ensinos para despertar a consciência dos seus ouvintes. E essa palavra continua marcada até os nossos dias nas lições que se renovam. Jesus se referia à necessidade profunda e absoluta de fazermos o bem, de praticarmos a caridade e o amor, sem qualquer objetivo ou intenção de recebermos retribuição ou agradecimento. De vivenciar o amor que ele ensinou, totalmente desprendido de expectativas humanas de retribuição. E é por isso que o Evangelho, comentando essa passagem, diz assim: essas palavras do Cristo, absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhe buscarmos o Espírito. Então, o ensinamento espiritual que está por trás dessa passagem do Evangelho de Lucas é de que é necessário, ao recebermos a bênção do Evangelho do Cristo, passarmos a ação do bem, sem
ansiarmos ou desejarmos reconhecimento ou retribuição de ninguém, mas de fazer todo o bem em nome de Jesus e como se fosse de fato feito a Ele. É esse o sentido espiritual que o Evangelho nos aponta. Agindo desse modo, nós nos candidataremos na efetiva iluminação do nosso entendimento a usufruir a bênção do reino dos céus desde a nossa experiência aqui no corpo, aqui ainda na terra. Vamos para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. Emmanuel afirma: quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. O que devemos fazer? Essa advertência de Emmanuel está no esclarecimento colocado por ele no livro Fonte Viva, na mensagem Guardemos o Cuidado, do comentário da carta de Paulo a Tito. E nos alerta de uma forma contundente. É de que quando a sombra vagueia em nossa mente, quando os desequilíbrios espirituais do nosso passado encontram brechas abertas na nossa vida atual, nós estendemos essa perspectiva na avaliação e interpretação dos fatos atuais. É por isso que ele diz assim: quando a treva se estende na intimidade da nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. E nós passamos a interpretar e a julgar mesmo pessoas e circunstâncias pelas sombras projetadas do nosso passado espiritual. É por isso que a vigilância, a atenção para os ensinos do Evangelho do Cristo precisam estar sempre presentes, para que tenhamos a avaliação equilibrada de tudo o que nos ocorre no mundo material. Quando esse cuidado não está atuando, nós corremos sérios riscos de interpretarmos de forma deformada pessoas e circunstâncias pelas próprias sombras que trazemos do nosso passado. É isso que Emmanuel aqui nos chama a atenção. Nós estamos chegando aos momentos finais do nosso programa nessa manhã. Queremos agradecer a todos a audiência. Se possível, divulguem o programa com amigos e conhecidos. Estamos aqui com vocês todos os domingos, 7:30 da manhã, com o Espiritismo em Marcha. Muita paz. Espiritismo em Marcha. Divulgando